A internet é um dos meios de comunicação mais difundidos no mundo atual, né? Para o professor, deve ser uma ferramenta eficaz para o seu trabalho. Ele deve aproveitar desse meio de comunicação, que é a internet, para enriquecer as suas aulas, para conversar com os alunos, para, enfim, aproveitar de maneira positiva para que os alunos percebam que a internet não deve ser só diversão, mas que deve ser um veículo também para uma boa e útil aprendizagem. O nosso programa de hoje, professor, tem por objetivo não simplesmente falar da internet, falar da informática, da importância disso tudo na vida escolar hoje em dia, porque isso é razoavelmente óbvio. Não é? Basta nós ligarmos a televisão, acessarmos a própria internet e a gente vai descobrir que escolas nos lugares mais longínquos do planeta já estão conectadas, já percebem essa necessidade. Nosso objetivo é também falar um pouco sobre o papel da escola e da família, não é? Na instrução, na condução dos estudantes, porque a internet oferece uma série de problemas também, uma série de riscos. Os jovens cada vez querem ficar mais diante de um computador, querem brincar, querem se relacionar, querem viver diante da telinha. Não é? Ao passo que os pais, preocupados com isso, não sabem exatamente o que fazer. Mas também tem um outro lado que é o da comodidade, porque diante de um computador, uma criança, um jovem está quieto, está de alguma forma sem fazer outras bagunças. Não é? Na sua posição como educador, que tipo de orientação você daria para uma família que tem um computador em casa, que tem a internet, para uma criança, por exemplo? O que é que o senhor diria? Uma criança tem vários sites de jogos. Para o pai é cômodo o filho ficar quietinho em casa, fazendo as coisas dele, porque o pai tem tempo para poder resolver os problemas. Hoje a vida é muito corrida. Correto. Mas a criança, quando você coloca ela lá no computador, você não pode deixar ela acessar qualquer jogo, não pode deixar ela acessar qualquer site. Tem sites muito bons com conteúdo de educação, com jogos voltados à educação, como também tem jogos de tiros, que para uma criança é complicado eles entenderem as diferenças entre as coisas. Entre a ficção, Exatamente. A brincadeira e a realidade. Né? A partir do momento que você mostra para uma criança aquilo, ela começa a vivenciar. Ela começa a vivenciar as atitudes que ela toma. Não é porque ela está sentada na frente do computador que ela não sabe que um bonequinho está matando o outro. Está roubando um carro. Você diria que é importante para um pai, uma mãe, estipular, por exemplo, um tempo para uma criança ficar diante do computador ou dias da semana específicos para isso? Com certeza. Você tem o exemplo do Bill Gates. Bill Gates, mago da informática, ele tem um tempo estipulado de em torno de 20 minutos por dia para cada um dos filhos dele. O Bill Gates é um cara que trabalha com isso, é o cara que ganha dinheiro com isso. De certa forma responsável, né, por parte dessa revolução toda. Ele faz isso. Porque o cara que foi um dos responsáveis pela revolução faz porque nós não devemos fazer. Você percebe que quando a criança fica muito tempo na internet, quem tem muito hábito de utilizar a internet, o tempo passa muito rápido. Quando você está sentado na frente do computador, o tempo vai passando. Mas a criança ela não percebe isso. Porque para ela está sendo bom. Está sendo prazeroso. Correto. Ela está conversando com os amigos, ela está postando alguma coisa em um blog, ela está comentando uma foto de um amigo numa comunidade. A partir daí você percebe que o tempo vai passando e a criança vai perdendo, às vezes, um tempo que ela poderia estar estudando, um tempo que ela poderia estar convivendo com os seus familiares, um tempo que ela poderia estar conversando realmente com um amigo. Porque o relacionamento pela internet é um relacionamento um pouco frio. É um instrumento que a gente usa justamente para conversar, para fofocar, né? Que até pelos pais, eu acho que acredito que assim, é menos uma conta de telefone que se gasta, porque do jeito que a gente fala, né? Os jovens falam e tal, aí é menos uma conta que se gasta, aí é benéfico, né? Por um lado, né, é um benefício porque gasta menos. E por outro lado, que é viciante, aí a gente acaba perdendo o controle e fica bastante tempo.
É lamentável. Nosso mundo está sofrendo. E isso é responsabilidade nossa. Mas nós acreditamos na mudança, desde bem cedo, em casa e na escola. Venha conhecer o Miosotes, porque os tempos mudaram. A Gigalink supera a crise, aumenta a velocidade e cai os preços. E lá vem a Gigalink. É muito mais velocidade por muito menos dinheiro. Não me aborrece, menino. Diz como é que funciona. Seguinte, plano de 500k por apenas R$ 31 por mês. E tem plano mais rápido que esse aí? São vários planos novos para você escolher. E internet de alta velocidade, muito mais estável. E custando só um trocadinho. Gigalink 3512-2000. A Voz da Serra, o melhor jornal da região. O seu negócio ainda não tem um site na internet? Você não está satisfeito com a homepage da sua empresa? Sua página não é visitada por ninguém? A FreeWeb tem os profissionais mais habilitados e as melhores tecnologias para fazer da sua empresa um sucesso na internet. Ligue 2566-5283 ou acesse freewebdesign.com e conheça as vantagens de fazer o seu site com a nossa equipe. Professor, ainda sobre essa questão do acesso, não é, que crianças e jovens têm à internet, e sobre a questão do controle. Como é possível hoje a uma escola, não é? Como é possível as famílias, o pai, a mãe, terem algum tipo de controle sobre o material que seus filhos estão acessando na internet? Existem softwares hoje que têm a capacidade de bloquear sites de conteúdo adulto, sites de determinadas questões que não são pertinentes a determinada faixa etária. Correto. Esses softwares podem ser controlados de várias formas. Você pode pesquisar na internet, uma pesquisa básica. São programas que nós instalamos no computador e que nos dão, digamos, mecanismos para dizer: essa página é permitida, essa página não é permitida. No próprio software, ele já estipula o tempo de acesso. Correto. Ele já estipula o tempo que a criança pode ficar na internet. Talvez essa seja uma ferramenta útil, né, para pais, mães que talvez não conheçam muito bem o computador, não conheçam muito bem a informática, mas que de repente podem pedir auxílio a um técnico para ajudar, inclusive, nisso. Lá no Miosotes a gente faz muito isso, né? Na nossa sala de informática existem programas que os alunos não entram em qualquer site. Então a gente orienta os pais também nesse sentido. Deve haver colocar programas, se informar em como instalar esses programas para que os filhos não acessem a sites inadequados, para poder evitar coisas tão sérias que a gente percebe hoje em dia aí na mídia, como pornografia e iniciação sexual precoce, etc. Agora, mais fundamental do que instalar qualquer programa ou qualquer filtro é orientar, é conversar com o filho, é dizer que, na verdade, por que ele deve ou não deve acessar tal site. Né? E a partir de uma conversa franca, objetiva e esclarecedora, tanto da família quanto da escola, as crianças vão aprendendo o que é bom e o que não é bom para ele, né? Então, essas coisas todas a gente gostaria de registrar para que nós,
tanto educadores, quanto família, como comunidade em geral, estivesse trabalhando numa ação conjunta para poder limitar os malefícios da internet. Mas a gente sabe que os benefícios são inúmeros e é em cima dos benefícios que a gente quer realmente que os alunos